Você já percebeu quantas vezes sua mente te trai sem que você perceba? Quantos impulsos, medos e raivas silenciosas controlam suas decisões enquanto você acredita estar no comando? Hoje, você vai descobrir a bala de prata que separa quem age com instinto cego de quem domina sua própria psique com precisão cirúrgica, como Tommy Shelby. Este vídeo vai revelar como Carl Jung mostrou caminhos para transformar impulsos em poder consciente, integrar sua sombra e acessar forças ocultas dentro de você que jamais imaginou. Se você ficar até o final, vai aprender a enxergar padrões invisíveis, canalizar sua energia emocional e conquistar um nível de autocontrole tão intenso que sua presença e decisões jamais serão as mesmas. Não é teoria, não é conselho vago, é ativação direta da sua psique, uma transformação que toca o núcleo do seu ser e faz você agir com inteligência, estratégia e força silenciosa que até você vai se surpreender ao sentir. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma presença magnética, uma calma quase imperturbável mesmo diante do caos? Imagine a disciplina silenciosa de Tommy Shelby, a forma como ele domina cada situação, cada emoção, cada impulso. Agora prepare-se, porque o que Carl Jung nos revelou sobre a psique humana explica essa maestria de um jeito que quase ninguém percebe. Jung nos ensina que o verdadeiro autodomínio não é reprimir sentimentos ou ignorar a sombra, mas reconhecer, integrar e transformar os conteúdos mais profundos do nosso inconsciente. Poucos percebem que o autocontrole é, na verdade, uma dança com a própria sombra, um diálogo secreto entre luz e escuridão dentro de você, e não uma luta contra ela. Antes de continuar, escreva nos comentários agora: eu domino minha sombra com consciência. Faça isso e sinta como uma pequena centelha de poder desperta dentro de você. A primeira chave para entender o autodomínio de Tommy Shelby está na observação da própria mente. Jung chama isso de individuação, o processo de tornar-se consciente dos padrões invisíveis que regem nossas decisões. Quando você observa seus impulsos, sem julgá-los, sem lutar contra eles, algo estranho acontece. A energia que antes escapava em raiva, medo ou ansiedade se transforma em clareza e presença. Tommy Shelby parece frio, calculista, mas na verdade ele é profundamente consciente do que se passa em seu mundo interno. É como se ele tivesse aprendido a conversar com a sombra sem se deixar dominar por ela. Imagine por um momento sentir cada emoção surgindo em você como uma onda no mar. Ao invés de se afogar, você aprende a surfar. Isso é o que Jung explica. Integrar a sombra não significa extinguir desejos ou medos, mas reconhecer seu poder e canalizá-lo para ações precisas. A sombra junguiana é a fonte de força que muitos temem, mas que pode ser a maior aliada na construção de autocontrole real. A consciência da sombra é o que separa um homem comum de alguém que transforma cada situação em oportunidade. Agora, visualize sua própria sombra como um aliado silencioso. Observe pensamentos impulsivos, memórias dolorosas, medos escondidos. Permita-se senti-los, mas não os julgue. Apenas observe, respire e perceba como essa observação muda o seu corpo, como seu coração desacelera e sua mente clareia. Jung sempre enfatizou que a energia reprimida nunca desaparece. Ela retorna de formas inesperadas. Dominar a si mesmo é aprender a redirecionar essa energia de forma consciente, como Tommy Shelby redireciona seu poder em cada movimento, cada decisão, cada gesto de silêncio. Autocontrole não é sobre dureza ou frieza, é sobre precisão emocional. Jung explica que os arquétipos atuam como matrizes invisíveis da psique, moldando nossas reações antes mesmo que percebamos. O arquétipo do herói, do estrategista, do rei, todos eles existem dentro de você. Tommy Shelby manifesta o arquétipo do estrategista junguiano.
Cada ação medida, cada silêncio, cada olhar é resultado de uma integração profunda da psique. Você também pode acessar esses arquétipos, mas precisa primeiro reconhecer onde estão escondidos, muitas vezes camuflados em medo, raiva ou insegurança. Quando você começa a observar seus padrões internos, percebe a sincronicidade em pequenas decisões, em coincidências que parecem mágicas, mas são sinais do inconsciente coletivo agindo. Jung nos ensina que essas coincidências são chamadas de sincronicidades, momentos em que o interno e o externo se encontram de forma precisa. Tommy Shelby não sorteia nada. Ele percebe essas sincronicidades, lê os sinais sutis e age com precisão cirúrgica. Ao desenvolver esse olhar para a sua própria vida, você começa a perceber o fluxo invisível que guia cada passo, cada escolha, cada oportunidade. O autocontrole real exige coragem. Coragem para olhar para dentro, para a sombra, e aceitar o que vê. Jung explica que muitos fogem do autoconhecimento profundo porque ele exige honestidade brutal consigo mesmo. Tommy Shelby parece impassível, mas ele enfrentou a própria escuridão inúmeras vezes, e é por isso que seu poder é inquestionável. Você pode começar hoje mesmo. Escolha um momento em que sentir ansiedade, raiva ou impulso descontrolado e simplesmente observe, sem reagir imediatamente. Sinta a energia e imagine redirecioná-la para algo construtivo. A prática diária transforma pequenas decisões em hábitos de autodomínio. A sombra junguiana é também a fonte de criatividade e inovação. Cada impulso que você reprime é energia não utilizada que pode ser transformada em ação consciente. Tommy Shelby transforma medo e raiva em estratégia, planos e execução. Você pode fazer o mesmo com pequenas escolhas. Sentir a raiva surgir, respirar fundo e perguntar a si mesmo: como posso usar isso a meu favor? Jung nos mostra que o autocontrole não é inibição, é transmutação. Essa é a verdadeira alquimia da alma. Transformar energia bruta em ação precisa, consciente e poderosa. Praticar essa presença consciente no cotidiano é essencial. Comece por um simples exercício. Observe suas reações automáticas durante um dia inteiro. Quando sentir irritação, medo ou ansiedade, pause por 3 segundos. Respire profundamente. Observe a sombra surgindo. Reconheça o impulso e escolha sua resposta de forma consciente. Cada pausa cria espaço para decisões mais sábias. Com o tempo, você perceberá que seus impulsos não mais o controlam, mas se tornam aliados em sua jornada. Jung descreve isso como caminhar para a individuação. Cada ato consciente é um passo na integração da sombra e na descoberta de seu próprio poder. O autodomínio é, acima de tudo, consciência do momento presente. Tommy Shelby vive no agora, consciente de cada gesto, cada olhar, cada palavra. Jung nos lembra que o ego não é inimigo, mas muitas vezes atua como filtro que nos impede de perceber a sombra. Ao observar o ego sem se identificar com ele, você ganha liberdade para agir com clareza e precisão. Imagine sentir o silêncio interior, a presença no corpo, enquanto sua mente se acalma. Esse é o estado em que decisões poderosas surgem sem esforço, onde a força interior se manifesta naturalmente. A prática da reflexão consciente também fortalece o autocontrole. Jung recomendava registrar sonhos e pensamentos para compreender padrões ocultos da psique. Cada insight é uma oportunidade de integrar a sombra e fortalecer o autocontrole. Tommy Shelby parece intuitivo, mas sua intuição é cultivada por essa consciência constante. Você também pode criar rituais simples. Escrever 3 impulsos que surgiram no dia, observar o que desencadeou cada um e refletir sobre como poderia transformá-los em ação consciente. Essa prática ativa seu centro interno de poder e aumenta a presença em todas as situações. Autocontrole é também disciplina emocional.
Jung enfatizava que emoções não resolvidas retornam em formas distorcidas, prejudicando decisões. Tommy Shelby domina seu mundo emocional porque não ignora os sentimentos, mas os observa, compreende e canaliza. Imagine sentir raiva ou medo e transformá-los em ação estratégica, como energia que alimenta seus objetivos. Cada pequeno exercício de pausa, observação e escolha consciente fortalece essa habilidade. Quem pratica relata mudanças significativas na clareza mental, na precisão de suas ações e na sensação de estar no controle da própria vida. A sombra integrada permite autenticidade. Tommy Shelby não finge. Ele age de acordo com a verdade interna, mesmo que isso choque o mundo externo. Jung explica que quando você nega aspectos da sombra, sua energia se dispersa em padrões inconscientes, tornando o autocontrole ilusório. Ao reconhecer e aceitar cada faceta interna, você se torna completo. E o autocontrole deixa de ser esforço para se tornar expressão natural de poder pessoal. Experimente hoje. Reconheça uma reação automática que você normalmente reprime e escolha agir conscientemente. Sinta a energia transformando-se em presença e clareza. O legado de Jung nos ensina que autodomínio é jornada, não destino. Tommy Shelby construiu sua força ao longo de desafios, perdas e confrontos internos. Você também pode caminhar nesse caminho, usando cada desafio como oportunidade de integrar a sombra e fortalecer a consciência. A prática diária, mesmo que simples, cria resultados profundos. Cada pequeno ato de autocontrole é um tijolo na construção de sua força interior, de sua liberdade emocional e da maestria sobre a própria vida. Não subestime a importância de observar os padrões herdados da psique coletiva. Jung explicava que o inconsciente coletivo molda comportamentos, muitas vezes sem que percebamos. Tommy Shelby parece livre, mas ele compreende e usa essas dinâmicas invisíveis a seu favor. Ao aprender a reconhecer condicionamentos internos e reações automáticas, você pode agir com maior liberdade, criando respostas conscientes em vez de reações impulsivas. Isso é autodomínio de alto nível, liberdade dentro de limites invisíveis. Autocontrole também é presença em relacionamentos. Tommy Shelby observa, sente e age com precisão, sem se perder nas emoções dos outros. Jung chamava isso de diferenciar-se da projeção coletiva, enxergar o outro sem absorver suas sombras. Você pode aplicar isso imediatamente. Ao sentir irritação ou frustração com alguém, respire, observe a projeção surgindo e escolha responder com consciência, não reação. Essa prática aumenta sua estabilidade emocional e reforça a capacidade de agir de forma estratégica e compassiva. A energia da sombra, quando integrada, desperta poder criativo. Jung explica que emoções reprimidas e instintos não utilizados retornam em formas distorcidas. Tommy Shelby redireciona essas energias em planos estratégicos, força interior e presença magnética. Você também pode. Sinta o impulso surgir, observe-o e pergunte: como posso usar isso de forma construtiva agora? A transformação do impulso em ação consciente é a alquimia do autocontrole. O autodomínio se reflete no silêncio interior. Tommy Shelby mantém o mundo à distância quando necessário, ouvindo antes de agir. Jung nos ensina que o silêncio é espaço para a integração da sombra, reflexão consciente e percepção de sincronicidades. Experimente hoje, em momentos de tensão, feche os olhos, respire profundamente e apenas observe o fluxo de pensamentos e sentimentos. Essa pausa cria espaço para escolhas precisas e poderosas. Para aplicar o que Jung nos ensina, crie pequenos rituais de consciência diária. Observe suas emoções, padrões e impulsos. Tome decisões com presença. Pratique reflexão sobre sonhos e pensamentos.
Cada ato fortalece o autocontrole. Tommy Shelby não nasceu com disciplina. Ele a cultivou dia após dia, enfrentando a própria sombra e integrando cada aspecto de sua psique. Você também pode trilhar esse caminho, e os primeiros passos já criam mudanças perceptíveis. Lembre-se, a sombra é aliada, não inimiga. Integrar o que você teme ou reprime transforma a energia bruta em ação consciente. Cada emoção, cada impulso é combustível para a maestria interior. Tommy Shelby exemplifica essa integração, e Jung nos dá a chave: consciência, observação e transformação. A prática diária, mesmo mínima, cria efeito cumulativo e profunda presença. Agora, sinta no corpo a energia da sua sombra. Visualize os arquétipos surgindo dentro de você. Reconheça o poder da consciência sobre cada impulso e imagine agir com a precisão de Tommy Shelby em situações cotidianas. Respire e perceba como a simples observação transforma sua mente, fortalece o coração e afina a intuição. Pergunte a si mesmo: o que minha sombra quer me ensinar agora? Essa pergunta ativa um portal de consciência que se expande infinitamente, convidando você a explorar mais, perceber mais e dominar mais. Sinta o ritmo interno, a respiração, a energia que percorre seu corpo. Perceba os padrões invisíveis que Jung descreveu, a sincronicidade sutil, a dança entre luz e sombra dentro de você. Cada emoção se torna mensagem, cada impulso se torna oportunidade de ação consciente. Tommy Shelby não é apenas personagem, ele é arquétipo vivo de autocontrole, consciência e presença. E você, ao observar, integrar e agir, começa a despertar essa mesma habilidade dentro de si. Imagine que o autodomínio não é uma conquista futura, mas algo que se manifesta quando você percebe a vida como um jogo de espelhos internos, onde cada pessoa, situação e emoção reflete algo escondido dentro de você. Tommy Shelby não domina apenas o mundo externo. Ele navega pela própria psique com a precisão de um cirurgião da consciência. Jung nos ensina que a psique humana é um campo vivo, pulsante, e que cada reação automática, cada impulso não observado, é energia que poderia ser usada de maneira consciente. O que você sempre pensou sobre força de vontade é apenas a superfície de algo infinitamente mais profundo. Sinta agora como a sua mente reage a cada impulso de medo ou raiva. A sombra junguiana, que muitos evitam, é a mesma força que pode lhe conferir uma presença inabalável. Tommy Shelby não é frio por acaso. Ele aprendeu a observar cada detalhe do seu mundo interno, transformando ansiedade, dúvida e frustração em clareza e ação estratégica. Jung chamava isso de individuação, tornar-se inteiro ao integrar cada aspecto de si mesmo. E o que poucos percebem é que essa integração não exige luta, mas atenção silenciosa e curiosidade radical pelo que se passa dentro. Cada momento de tentação de reação automática é uma oportunidade. Quando você sente vontade de explodir ou fugir, respire e perceba a energia por trás do impulso. Em vez de resistir ou reprimir, canalize essa energia para a ação consciente. Tommy Shelby age assim. E Jung nos mostra que essa é a verdadeira alquimia da psique. Transformar instinto bruto em movimento consciente. A mente reage quando a consciência é ativada. E essa reação não é esforço, mas fluxo inteligente de energia que antes se perdia no impulso cego. A percepção do tempo é outra dimensão do autodomínio. Tommy Shelby parece antecipar movimentos de outras pessoas, mas o que ele faz é simples. Observa, percebe padrões e aguarda o momento certo para agir. Jung explica que nosso inconsciente registra mais do que percebemos, criando uma rede de sincronicidades que podem ser lidas e usadas. Você também tem essa capacidade. Ao invés de agir impulsivamente, aprenda a esperar,
a sentir, a deixar a consciência moldar a ação. O autocontrole não é sobre agir menos, é sobre agir no momento certo, com precisão cirúrgica. Os pensamentos que surgem em sua mente não são inimigos, mas mensageiros. Jung nos ensina que cada pensamento reprimido retorna em formas inesperadas. Sonhos, sentimentos, sintomas. Tommy Shelby entende sua própria mente como um território a ser mapeado, onde cada impulso revela um segredo sobre si mesmo. Observe seus pensamentos sem julgá-los e perceba como a energia muda. A verdadeira força vem da compreensão e do uso consciente do que antes parecia descontrolado. Cada insight desperta uma nova camada de poder interno. O silêncio é ferramenta estratégica. Não é ausência de ação, mas presença pura. Tommy Shelby cria impacto porque sua energia não está dispersa em palavras ou gestos desnecessários. Ela é concentrada, direcionada. Jung explica que a mente consciente pode aprender a habitar o silêncio interno, onde impulsos e padrões inconscientes se tornam claros. Experimente. Por alguns minutos, apenas respire, observe pensamentos surgindo e se dissipando e perceba o poder que existe em não reagir imediatamente. Essa é uma arma silenciosa de autodomínio. Em cada interação, a leitura de sinais internos e externos transforma a experiência. Tommy Shelby percebe intenções, sentimentos e padrões que a maioria ignora. Jung chamou isso de percepção da psique coletiva e pessoal. Cada gesto, cada palavra é reflexo de arquétipos que se manifestam em nós e nos outros. Aprender a interpretar esses sinais não é manipulação, é consciência. Você percebe padrões invisíveis, entende o que realmente acontece e age com força invisível, não porque controla os outros, mas porque controla a si mesmo. O autocontrole se manifesta na coerência. Cada ação de Tommy Shelby reflete sua mente integrada. Cada gesto é alinhado com intenção interna. Jung nos mostra que integrar ego, sombra e arquétipos cria essa coerência. Corpo, mente e emoções, agindo como um só. Pratique agora. Observe se suas ações cotidianas estão alinhadas com seu pensamento e sentimento profundo. Pequenos ajustes aumentam a precisão do autocontrole e transformam o modo como o mundo responde a você. A energia emocional, quando não reconhecida, se dissipa em padrões inconscientes. Tommy Shelby redireciona raiva, ansiedade e desejo em estratégia e presença. Jung explica que reconhecer, aceitar e transmutar essas energias cria uma força invisível. Experimente identificar um impulso emocional hoje. Respire, perceba a energia e escolha como canalizá-la conscientemente. Cada pequena prática aumenta a maestria interna, transformando momentos comuns em manifestações de poder e presença. A coragem psicológica é o motor do autocontrole. Tommy Shelby enfrenta medo e incerteza sem se perder. Jung nos ensina que essa coragem surge do conhecimento interno. Quando você compreende sua sombra, seus padrões e arquétipos, o medo perde domínio. Cada desafio é um portal de poder. Tommy Shelby transforma crises em oportunidade de ação consciente. Jung enfatizava que reconhecer padrões ocultos em situações difíceis permite usar energia que outros desperdiçam. Quando sentir pressão, observe sua reação automática e escolha agir com atenção plena. Essa prática revela energia oculta em cada dificuldade e transforma a experiência em aprendizado estratégico. A paciência é um componente essencial. Tommy Shelby aguarda o momento certo sem ansiedade. Jung explica que a consciência do tempo interno permite que decisões sejam feitas com clareza, não impulso. Experimente hoje. Ao enfrentar espera ou atraso, respire, observe seu corpo e mente e perceba como a energia se reorganiza para ações mais precisas. Cada instante de paciência consciente
Fortalece autocontrole invisível e aumenta a presença. O autocontrole é também percepção do invisível. Tommy Shelby sente intenções e energias sem palavras. Jung chama a atenção para o inconsciente coletivo, padrões invisíveis que moldam interações. Pratique hoje. Observe pequenas coincidências, padrões em conversas ou eventos e perceba como sua ação consciente pode alinhar-se a esses fluxos. A percepção do invisível transforma a reação em escolha e confere poder silencioso. Integrar sombra e luz cria harmonia interna. Tommy Shelby age sem conflito aparente entre emoção e razão. Jung explica que a integração da sombra equilibra instintos, sentimentos e pensamentos, permitindo ação precisa. Observe hoje suas reações automáticas e veja onde existe resistência interna. Transforme essa energia em alinhamento consciente, percebendo o impacto direto no controle emocional e na presença magnética. A atenção plena ao momento presente redefine a ação. Tommy Shelby não é refém do passado ou futuro. Cada movimento é calculado. Jung ensina que consciência do agora ativa arquétipos internos e permite sincronicidade com o mundo. Experimente focar totalmente no que está fazendo, sem distração, e perceba como a energia se transforma. Cada instante de presença consciente é um passo na construção do autodomínio invisível e poderoso. Se essa jornada ressoou dentro de você, declare simbolicamente seu compromisso com sua própria transformação. Escreva nos comentários: eu abraço minha sombra e danço com a força da minha alma. Cada letra carrega intenção. Cada palavra ativa a energia da individuação. E ao fazê-lo, você marca seu território interno, alinhando-se conscientemente com a presença invisível que sempre esteve à sua espera. Esse gesto simples se torna ritual. E o ritual transforma a consciência em poder silencioso. Se algo despertou, se um fragmento da verdade interna começou a vibrar em você, inscreva-se e caminhe por esse portal arquetípico de consciência junto com aqueles que buscam ver o que está escondido sob o véu da sombra. Permita que o Self conduza você pelas espirais do desconhecido, expandindo percepção, clareza e presença, até que cada gesto, cada pensamento e cada emoção se torne um reflexo da maestria interna que você agora começa a reconhecer. Que o fluxo da alma nunca cesse e que cada instante seja porta de descoberta e integração.